seguindo a carreira que nos está proposta. Desde o início do culto, Deus está falando sobre seguir a carreira, prosseguir a carreira, reagir, avançar. Amém, queridos? E nós precisamos avançar. Abra comigo a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Versículos de número 1 e 2. Hebreus 12, versículos de número 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, mais uma vez adentramos, Senhor, na atmosfera profética, espiritual, na dimensão da Tua Palavra, porque nós sabemos que por meio da Tua Palavra Tu criastes o mundo, Tu sustentas o mundo e também as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que neste momento, Senhor, venha ministrar os nossos corações, as nossas vidas, pois precisamos de direção, precisamos da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Vem ministrar a cada um de nós aqui presente, Senhor. Por isso, mais uma vez, peço ao Senhor, dá a cada um de nós agora espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo. Pai, que cada um de nós saiamos daqui direcionados, preparados para prosseguir, sem esmorecer, sem se desviar, sem desistir, Pai, daquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. É o que nós oramos no nome santo e precioso de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Amados, hoje pela manhã, essa mensagem, ela quentinha, acabou de sair do forno, amém? Eu já ao amanhecer, eu acordei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Estava bastante desgastado ontem, cansado devido ao a correria, a gente fica bastante tenso para que tudo dê certo, para que tudo seja feito da melhor maneira possível. E aí quando cheguei em casa ontem, dei aquela relaxada, acabei dormindo, mas hoje ao amanhecer, perguntei: Espírito Santo, o que tu queres falar com a igreja? O que precisa? E o Espírito Santo começou a me levar e a conduzir-me a tantas pessoas que durante esse tempo de pandemia se desviaram da fé, se perderam, caíram, esmoreceram. E muitas vezes, amado, nós somos seres humanos e somos passíveis de queda, somos passíveis de tropeços. Porém a pandemia, ela não foi um tropeço. Na verdade a pandemia, querida, ela veio e ela nos afastou de uma tal maneira que muitas pessoas hoje não conseguem retornar, elas não conseguem voltar-se ou retornar à sua vida, à sua carreira cristã. E é sobre isso que eu quero falar, amados. Não é o fato de nós voltarmos a nos congregar, não é fato de nós podermos fazer as reuniões sem máscara, não é isso. É sobre sermos cristãos, é sobre a carreira que nos está proposta, é sobre aquilo que Cristo tem para mim e para você. Amém, queridos? Qual é a carreira que está proposta? Cristo é o caminho, amém, queridos? Então, se Cristo é o caminho, significa que nós precisamos aprender o valor de sermos cristãos.
Agora, quando nós falamos de uma carreira, perceba que o autor de Hebreus, nós falamos autor porque não podemos definir com exatidão quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. É uma das epístolas, aliás, a única das epístolas sem um remetente, né? Sem um remetente, sem ter alguém que fala assim, não, esse daqui é o autor. Alguns acreditam que seja Paulo, outros acreditam que sejam Barnabé, outros acreditam que seja Pedro. Não tem como definir com exatidão quem foi o autor da epístola ou da carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus, ela é rica em grandes informações, e já aqui na parte final, partindo para a finalização da epístola, o autor ele dá uma exortação aos cristãos, dizendo que era necessário que houvesse um desembaraçamento, e é o que Deus quer fazer nesta manhã. Ele quer fazer um desembaraçamento, não é desencapetamento não, irmão, é desembaraçamento, amém? Ele quer desembaraçar, mas amados, antes disso eu quero pegar a parte final do versículo de número 1, que diz: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O autor dessa carta, ele está exatamente usando o esporte, que naquele período, no período da ascensão da Grécia, os esportes eles ficaram bastante conhecidos, as competições esportivas eram comuns naquele período. As Olimpíadas, por exemplo, os esportes olímpicos começaram a nascer exatamente na Grécia. E a corrida, ou aquilo que nós chamamos de atletismo, tem até, acho que a Itaúana está fazendo atletismo ainda, Itaú? Parou já? Né? Tinha Itaúana que fazia atletismo, então é a corrida, ele está exatamente falando do atletismo, da corrida que está proposta. Ele está falando com exatidão de alguém que quer chegar em um lugar. Amados, deixa eu falar para você, o cristianismo ou a vida cristã, ela aponta para um destino, amém, queridos? A nossa vida precisa apontar para um destino, e esse destino só tem um. Por isso que no versículo 2 ele diz, com os olhos fixamente. Porque toda pessoa, todo corredor, por exemplo, todo atleta, ele corre olhando sempre para onde? Ele sem perder a visão do objetivo. Você não vai ver, por exemplo, um atleta que corre olhando muito para trás ou correndo para trás, querido. É sempre olhando para o alvo, é sempre olhando para o seu objetivo, é sempre com os olhos fixos na chegada. E infelizmente muitos de nossos irmãos desistiram antes de romper a fita. E essa mensagem é um alerta para mim e para você que estamos aqui nesta manhã, para você que nos assiste pelas redes sociais, que ainda está acomodado na ideia da pandemia. Eu vou assistir o culto online. Mais uma vez eu vou dizer, não existe culto online, é apenas uma transmissão ao vivo. A igreja precisa voltar a ser igreja, amém ou não amém? Há uma carreira proposta. Muitos não vão chegar ao fim da linha, quando rompe-se a fita. Muitos desistiram antes. E por que desistiram? Porque alguns percalços no caminho foram encontrados. E nós precisamos resolver esses percalços para voltar a correr essa carreira e chegar até a linha de chegada, para que nós possamos ser coroados, porque há uma coroa de vida preparada a todos aqueles que chegarem e que perseverarem até o fim. Amém ou não amém? Agora, amados, no que consiste a carreira proposta, essa corrida? Logicamente, nós não somos atletas, amém, queridos, corporais, até porque se eu fosse atleta, só se tivesse algum esporte de bola, né? Para a gente poder sair rolando, porque correr não vai rolar, amém? Mas somos atletas no quesito, a maneira como vivemos. Há uma corrida, há uma carreira proposta para nós. No que consiste
a carreira que nos está proposta? Primeiro, é proposto para nós viver pela fé. Hebreus 10:38 diz, a primeira parte do versículo: mas o justo viverá pela fé. E todos nós somos justos porque, não por nossos atos, mas porque fomos livres da culpa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que aspergiu o seu sangue no propiciatório e nos livrou da condenação do pecado. Quem está comigo? Por isso nós fomos justificados. Agora, justificados, precisamos viver pela fé. Então a carreira que nos está proposta, primeiro ponto, foi proposto para todos nós vivermos pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé, querido, consiste, deixa eu pegar aqui, consiste também em viver de acordo com um novo nascimento. Fé que não gera novo nascimento não é fé. Fé que não me traz uma novidade de vida não é fé. Amém, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em verdade, provenientes da verdade. Então, no que consiste a carreira cristã? Primeiro, viver pela fé. Segundo, viver de acordo com o novo nascimento. Nós precisamos viver de acordo com o que Cristo fez por nós na cruz, nascendo de novo. Então nós temos que nos despir do velho homem, da velha humanidade adâmica, e devemos viver de acordo com o padrão de Cristo. Versículo 24 diz que essa nova humanidade foi criada para ser semelhante a Deus. Nós devemos nos tornar semelhantes a Deus no quesito santidade, ser santos, ser separados. A santidade é o padrão de vida do cristão, amém, amados? A santidade tem que ser o padrão de vida de todos nós. Muitos cristãos acabam se desvanecendo, se desviando da fé, porque a santidade não é o padrão, ele não faz mais distinção entre o precioso do vil. E não se mistura, porque se você mistura água limpa com água suja, a água limpa fica contaminada. Aqui está o problema: muitos cristãos estão se perdendo na fé, porque estão se permitindo contaminar-se com o pecado mais uma vez. Você já foi liberto do pecado, irmão? Você já foi liberto do pecado. Não volte para o pecado. Então não volte para o pecado. Não volte a viver a vida antiga que você vivia antes de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Pedro. Aliás, 2 Pedro. Capítulo 2. Versículo 20 ao 22. Olha o que diz o texto. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que,
depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Não contamine mais a sua vida com o pecado. O pecado não é mais padrão de vida para você. Levante a sua mão, por gentileza, e diga comigo: o pecado já não é mais padrão de vida para mim. Amém ou não amém? O novo nascimento faz parte da carreira. Dessa carreira que nos está proposta, viver pela fé e viver de acordo com o novo nascimento. Terceiro, a carreira que nos está proposta consiste em descobrir e se submeter à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Você já perguntou para Deus? Você já teve o discernimento do que verdadeiramente Deus almeja para você? Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmão? Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu desejo, é o que Ele deseja. E além de descobrir a vontade de Deus, eu tenho que me submeter. Eu tenho que estar debaixo dessa vontade. Sabendo, consciente, de que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E por último, a carreira cristã consiste em andar em obediência. Hebreus 12:9 diz: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Preste bem atenção agora. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Deixa eu falar para você, querido, não existe vida fora da obediência. Não existe bênção sem obediência. Para de achar que você vai ser abençoado porque você vai dar oferta. Pare de pensar que você vai ser abençoado porque você vem no culto de domingo. Para de pensar que você vai ser abençoado porque você faz qualquer outra coisa. Querido, você pode fazer qualquer obra. Se você não for obediente, as bênçãos não te seguem. Se você não aprender o valor da obediência, se nós não aprendermos o valor de sermos obedientes, de conhecermos as Escrituras e obedecermos as Escrituras, esquece bênção, querido. Esquece. O princípio da bênção, ou o princípio das bênçãos, é a obediência. O princípio de todas as bênçãos é a obediência. Nós precisamos, assim como Cristo, aprender a obediência. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até
a morte e morte de cruz. Queridos, se Cristo, sendo Deus, se aperfeiçoou em obediência, por que nós temos tanta dificuldade? Vou repetir. Se Cristo, sendo Deus, se aperfeiçoou, Ele precisou se aperfeiçoar em obediência. E foi que Ele obedeceu até a morte. Qual é a nossa dificuldade? Por que não somos obedientes às Escrituras? Por que não nos submetemos aos princípios de Deus para obedecê-los? É por isso que muitos de nós vivemos a carreira cristã naqueles altos e baixos. Ai, eu estou desanimado, estou desanimado, estou desanimado, estou desanimado. Ai, porque eu estou desanimado. Ai, porque... Amados, você não está desanimado porque você anda desanimado, você vive desanimado, você vive oscilante na fé, porque você não se aperfeiçoou em obediência. Ah, mas eu vou fazer um voto. Querido, Deus já falou para você, Deus não quer o teu sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios. No Salmo 51, Davi diz isso: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios. Se o Senhor se agradasse, eu faria. Abra aí Salmo 51, por gentileza. Salmo 51. Salmo 51, 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu ofereceria. Davi teve discernimento. O Senhor não quer os meus sacrifícios. O Senhor quer a minha obediência. Quando Saul peca diante de Deus, e Saul vem tentar justificar o seu erro diante de Deus, diante do profeta Samuel, Samuel respondeu para ele: Deus não se agrada de sacrifícios, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Levante sua mão comigo e diga: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar, querido. Nós aprendemos com essa teologia triunfalista, essa teologia de prosperidade. Não, você tem que dar o sacrifício, você tem que fazer o sacrifício. E usa textos bíblicos para mostrar para a gente que Deus vai responder sacrifícios. Deus não responde sacrifícios, Deus responde obediência. Deus não responde sacrifícios. Mas Deus respondeu o sacrifício de Elias, mas Elias estava em obediência. Fosse Elias sacrificar o bezerro, fazer o que ele fez, estando em desobediência, para você ver se Deus responderia com fogo. Não, Deus não respondeu ao sacrifício que Elias fez, Deus respondeu à obediência de Elias. Deus não respondeu ao sacrifício de Abraão, Deus respondeu à obediência de Abraão. Quando Deus determinou: vai ao Monte Moriá, sacrifica o teu filho. Muita gente usa isso para você, tem que fazer o sacrifício. Arranca aí, irmão, milão. Quem tem 1000? Quem tem 100 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás. E eu que não tenho nada, show Satanás, estou brincando. Deixa eu falar para você, quem falou que Deus respondeu ao sacrifício de Abraão? Deus falou para ele: vai, sacrifica o teu filho. O que Abraão fez? Obedeceu. Na obediência de Abraão, Deus respondeu: não faça mal ao menino.
o cordeiro está lá. Desamarra o cordeiro, porque você foi obediente. Quer ser abençoado? Aprenda o valor da obediência. Aperfeiçoe-se em obediência. Pare de achar, chega, amados, desse evangelho, porque você precisa sacrificar, porque você precisa... Não, querido, Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. Deus não quer o teu sacrifício, Ele quer a tua obediência. Ele não quer o teu sacrifício, Ele quer a tua obediência. O grande desafio, querido, é correr essa carreira. Viver em fé. Porque falar de fé é fácil, amados. Ontem eu conversava com um filho ministerial de Bauru. Falei para ele, a gente pregar de fé é fácil, porque falar de fé é uma belezinha, né? A gente sobe a pregar, porque você tem que ter fé, irmão. E viver da fé? Quem tem coragem? E viver da fé? E viver da fé, querido? Será que nós temos coragem? E viver de acordo com o novo nascimento. Descobrir qual é a vontade de Deus e andar em obediência. Isso é a corrida que está proposta a todos nós, querido. Todos nós estamos nessa mesma corrida. E temos que nos apegar nesta corrida. Opa! Agora, preste bem atenção. Tribulação, o que está acontecendo aí? Agora foi. Agora, amados, o autor de Hebreus, ele dá aqui algumas atitudes necessárias que nós precisamos fazer para prosseguir, porque essa carreira, ela não basta seguir, ela tem que ser corrida com perseverança. Por que é necessária a perseverança? Porque é uma corrida, querido, eu sei que há um destino, eu só não sei quando eu vou chegar lá. Pegou? Eu sei que há um destino, eu sei que há uma linha de chegada, mas eu não sei quando é que eu vou chegar lá. Porque é uma corrida longa e tem que ser uma carreira ininterrupta. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que você não pode parar a sua carreira. Você não pode estacionar na sua carreira cristã. Amém, queridos? O autor de Hebreus diz, corramos com perseverança. Então não é só correr. É correr e não parar. É correr e não parar, até chegar. É correr e não parar, até chegar. Quando é que eu vou chegar? Eu não sei. Eu só sei que eu vou chegar. Amém ou não amém? Agora, existem algumas atitudes que precisam ser tomadas para a gente correr com perseverança. Porque, amados, ao longo da corrida a gente vai se cansando, sim ou não? Sim ou não? A gente vai se cansando. Pega aqueles corredores que correm aquela maratona de São Silvestre, final de ano. Eles começam naquela pegada. Você percebe que eles vão diminuindo o ritmo. O semblante vai caindo, porque o cansaço vai chegando. O percurso é longo. Amém, queridos? Preste bem atenção, o percurso da carreira cristã é longo. Ele precisa durar toda a vida, até que Ele venha. Ele precisa durar toda a vida, até que Ele venha. Por isso que eu preciso correr com perseverança. Por isso que a perseverança a perseverança é um elemento fundamental para a minha vida cristã. A perseverança é um elemento fundamental para nós não desistirmos. Você precisa de perseverança. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele diz: vocês precisam de perseverança para cumprir a vontade de Deus, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Amém ou não amém? Então nós precisamos correr com perseverança. Agora, essa perseverança consiste também, querido, para que eu possa perseverar, tem algumas coisas, tem alguns fardos
que é chamado, o autor de Hebreus chama de embaraço. Por isso que ele fala, desembaracemo-nos. Porque ao longo da vida cristã, alguns percalços, alguns embaraços vão surgindo no caminho. O que é embaraço? Impedimentos. Alguns impedimentos para você prosseguir na carreira cristã. Então, quais são essas atitudes? Desembaraçar-se de tudo que atrapalha, desembaraçar-se do pecado e olhar para Cristo. Essas são as 3 atitudes. Vamos bem rapidamente, que o tempo já está escasso, já está acabando o meu tempo aqui. Meu Deus, isso dá um tiro nesse relógio. Vamos rapidamente desenvolver aqui esses 3 pontos. Primeiro, você precisa desembaraçar-se do que te atrapalha. Bata no ombro do seu irmão, por gentileza, fala para ele, desembaraça, irmão, de tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida em Cristo. Eu separei aqui algumas coisas que pode existir muito mais. Mas eu entendo que esses pontos que nós vamos citar aqui são pontos de preponderância que muitas vezes nós não percebemos e vai nos consumindo pouco a pouco. Que são embaraços, que nós devemos fazer o quê? Desembaraçar. Não adianta ficar orando, ai Senhor me ajuda, não é te ajuda que você precisa de sabedoria para desembaraçar. Você precisa de atitude para desembaraçar. Não adianta ficar lamentando, tem que desembaraçar, irmão. É igual quem tem cabelo crespo. Eu lembro da minha irmãzinha Paula, quando eu cuidava dela. Pensa numa treva de cabelo. E passava pente. É fazer força. Alguém aqui faz sentido para você? O que é desembaraçar? É fazer força até o caminho ficar livre. Até o caminho ficar livre. Até o pentinho ficar livre lá. Amém, querido? O primeiro embaraço que eu vejo que atrapalha a nossa carreira cristã é o amor ao mundo, é o amor a esse sistema. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17 diz, não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Se apegar a esse sistema, querido, se apegar a esse sistema, submeter-se a esse sistema, ficar o famoso crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Nada contra o Raimundo aqui, pelo amor de Deus. Viver abraçado com esse sistema corrupto, abusivo, pecaminoso, sujo, vai te impedir de seguir a carreira cristã. Sabe por quê, querido? Nós somos maus. Nosso coração, ele já é propenso ao pecado. Como você vai conseguir seguir uma carreira cristã autêntica se você ainda aprova, ama, está abraçado com esse sistema mundial? Esse sistema mundial que diz que sexo fora do casamento não tem nada a ver, afinal de contas tem que experimentar. É gente, não é comida para experimentar. Esse sistema que diz a teoria do nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É isso que impede a gente seguir da carreira cristã. Por isso que a gente vê um monte de cristão desviado. E quer que eu fale para você o pior? Tem um monte de cristão desviado dentro da igreja. Dentro da igreja não, dentro dos cultos.
Porque vem na igreja não para se desenvolver como cristão, vem porque é um rito. Ao domingo de manhã tem que ir no culto. Vem por obrigação. Mas vive entrelaçado no mundo. Um sistema que diz que toda perversidade existente é normal. Afinal de contas, não tem nada a ver. Deus ama a diversidade. Não, Deus ama pessoas e abomina o pecado. Deus não ama a diversidade. Deus ama pessoas. Povos, tribos, línguas e nações. O pecado ele abomina, seja qualquer um deles descritos nas Escrituras. É esse sistema que nós devemos abolir da nossa vida. É esse sistema que nós temos que nos posicionar. Nós devemos nos posicionar. Hoje existe o politicamente correto, né? Eu tenho que ser politicamente correto, Não, eu não tenho que ser politicamente correto. Eu tenho que me posicionar na minha fé. Eu tenho que me posicionar dentro daquilo que eu acredito. Dentro da firmeza que as Escrituras me transmitem. Custe o que custar. Aqui está a questão. Quando eu falava de desenvolver-se em obediência, custe o que custar. Como que Cristo aprendeu a se desenvolver na obediência? Quando Jesus foi questionado, depois de ter sido açoitado, você é o Messias? Ele não negou quem ele era. Ele disse, eu sou. E vocês vão ver a glória de Deus manifesta no Filho. Os homens blasfêmia! E aí ele foi crucificado. Ele não negou, mesmo custando a sua vida. Amados, muitas vezes vai custar um emprego. A gente tem que se posicionar. Quem somos nós, querido? Quem é você em Deus? Até quando nós vamos abraçar isso? Não, a gente tem, sabe? Não tem não. Não tem não. Posicione-se. É a sua falta de posicionamento que tem te afastado da fé. É a nossa falta de posicionamento diante desse sistema corrupto do inferno, implantado na sociedade, que muitos têm se desviado da fé. Porque a gente aceita, não, é normal. Não, não é normal. Muito se fala agora, agora é o novo normal. A igreja não pode pensar em novo normal. A igreja tem que pensar de acordo com as Escrituras. A igreja tem que enxergar o mundo de acordo com as Escrituras. Não dá para negociar princípios, amados. Então não... Quer se desembaraçar para você seguir a carreira cristã? Se desembaraça do mundo, querido. Se desembaraça no mundo, se posicione. Se posicione. Se posicione. Segundo, o amor ao dinheiro eu entendo que é um embaraço. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Deixa eu falar para você, o problema não é o dinheiro. O problema do mundo é o dinheiro. Irmão, se o dinheiro está sendo um problema para você, agência 0315, operação 03, conta 37. Eu resolvo o teu problema. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Porque por amor ao dinheiro, por amor às riquezas, por amor àquilo que o dinheiro pode comprar, você se mata, você perde a saúde, você perde o propósito, deixa a família, deixa ministério, perde casamento. Entendeu? É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É você entender que a sua provisão vem do dinheiro, e por causa do dinheiro você se mata. Por causa de dinheiro você perde a saúde. Para ganhar dinheiro você abandona a sua família.
Por amor ao dinheiro, você não vê os teus filhos crescerem. Por amor ao dinheiro, você renuncia ao ministério. Você renuncia ao dom. E às vezes, por amor ao dinheiro, você, infelizmente, renuncia até mesmo à sua fé. Porque vale tudo para ganhar dinheiro. Não ame o dinheiro, ame pessoas. E use o dinheiro para abençoar pessoas. Aqui está o problema. O problema é que nós não aprendemos a usar o dinheiro, nós deixamos o dinheiro usar a gente. Não é você que usa o dinheiro, é o dinheiro que te usa. Já parou para pensar? Pergunta a pessoa que está do seu lado para quebrar um pouquinho de gelo, fala assim: o dinheiro está te usando, irmão? Fala para ele: toma cuidado, hein? Aleluia. Terceiro ponto que nós precisamos nos desembaraçar: das más companhias. Pastor, como que eu posso definir uma má companhia? Abra comigo Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, verso 12 e 15. Nós vamos definir o que é uma má companhia. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se desviam em suas próprias e se extraviam em suas próprias trilhas. É esse padrão de companhia que para aquele que quer servir a Deus não serve. Ainda em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Minha mãe, quando eu fazia qualquer novo amigo, minha mãe falava aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Cristão não se prende em caminho de ímpio. Cristão faz amizade com todo mundo. Aí chega na igreja: eu estou desanimado na igreja porque eu não consigo conversar com ninguém. Você não conversa porque você não quer, irmão. Quanta gente você conversar? Olha quanto gente você vai fazer amigo. Não tem nenhum amigo na igreja. Mas lógico, acaba o culto, pega o pó do ninja. Vai fazer amizade com quem aqui? Você só vai fazer amigo se você se relacionar. Você tem dificuldade de relacionamento e coloca a culpa nos outros. Você tem feridas de relacionamento no seu interior e coloca a culpa nos outros. Aí depois você quer justificar isso para você fazer coisa errada com os amigos lá. Jeová te pegou hoje, né? Principalmente os adolescentes aí. Na igreja não conversa com ninguém. Aí chega nos caminhos tortuosos, fala que nem papagaio. Aí depois vai nos líderes, vai encher o saco dos líderes. Porque eu não tenho tanta amizade, eu não tenho tanta proximidade. Mas lógico, irmão. Na igreja é uma múmia. Estática, né? Na igreja é uma múmia, na escola é um papagaio. Você precisa, se você quer caminhar um relacionamento com Cristo, você precisa desenvolver companhias saudáveis. Isso é realidade. E por último, acho que o pior de todos, você precisa se desembaraçar do orgulho. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. O espírito arrogante vem antes da queda.
Ah, não preciso de ninguém, não escuto ninguém, eu sou o certo, eu tenho o meu jeito. O problema é seu, querido. Eu estou aqui para te ensinar. Por isso que tem muitos não vivendo e não fazendo o que Deus deseja. O orgulho é o que antecede a queda. Por que tem muitas pessoas desviadas? Pode ter certeza que o pico do orgulho subiu. Aprenda isso, o orgulho é a síndrome luciferiana de achar que eu sou, que eu posso e que eu tenho. E normalmente o orgulho é travestido de falsa humildade. Tome cuidado, porque embaraçar-se com o próprio orgulho vai te fazer beijar a lona. Para concluir, nós devemos nos desembaraçar do pecado. Amados, o pecado não tem que estar enrolado. E você não tem que estar enrolado com o pecado. Resolve a sua vida, irmão. Resolva a sua vida. Bata no ombro da pessoa perto de você e fala para ela: resolve a vida, irmão. Está na hora de resolver, sim ou não? Você já tem o Espírito Santo em você. Vou falar de novo. Você já tem o Espírito Santo em você. Pastor, mas eu me sinto fraco. Em Romanos 8 diz que Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Então não tem desculpa. Se desembarace do pecado. Sai do pecado, irmão. Sai do pecado. Chega. E por último, ajuste o foco. Nós temos que ajustar o foco. Ajuste o foco, irmão. Ajuste o foco. O que é ajustar o foco? O que o autor de Hebreus faz? Olhando fixamente. Olhando fixamente. Ajuste o foco, irmão. Você precisa enxergar com clareza a Cristo, porque Cristo é a sua linha de chegada. Jesus é o seu principal alvo. A salvação é o teu destino. Só que para chegar lá precisa ajustar o foco. Por quê? Porque às vezes você está desfocado, irmão. Amado, você está que nem câmera quebrada. Está sem foco. Fala para o seu irmão, você não é câmera quebrada não, né, irmão? Está meio embaçado. As coisas dessa vida vão passando e você não consegue enxergar com clareza quem é o seu verdadeiro alvo. Jesus é o teu alvo, querido. Está na hora de você ajustar a tua visão. Ajuste a tua visão. Coloque a mão nos seus olhos e diga: Espírito Santo, ajuste hoje a minha visão. Deixe Jesus ajustar os seus olhos, para você entender que os seus olhos não têm que estar no mundo, os teus olhos não têm que estar em você, os teus olhos não têm que estar nos problemas, os teus olhos não têm que estar nas adversidades, os teus olhos não têm que estar em posições, os teus olhos têm que estar em Cristo, tem que estar em Cristo, tem que estar em Cristo, tem que estar em Cristo. Você tem uma linha de chegada, você precisa, vai desembaraçando, vai olhando, vai ajustando, ajuste a sua visão, você vai chegar lá, ajuste a sua visão, Jesus está voltando, ajuste a sua visão, Jesus está vindo, ajuste a sua visão, você vai chegar ao seu destino, ajuste a visão, ajuste, aleluia, ajuste a visão, querido. Desembarace dos impedimentos, desembarace do pecado e ajuste a visão. Esses são três atitudes que você precisa fazer. Não é Deus que precisa fazer por você. É você que precisa fazer. Eu preciso fazer. Se nós não fizermos isso diariamente, nós vamos ser consumidos e vamos ser como os muitos corredores. Param na metade do caminho. Para concluir, abra comigo Hebreus capítulo 10. Versículo 39, e aqui eu concluo a mensagem.
Os músicos, se quiserem vir, por gentileza, já vai ajustando para a gente encerrar o culto em adoração. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Se coloque de pé, nós vamos ler juntos esse texto. Você não é daqueles que retrocedem, amém, queridos? Levante sua mão e diga: eu não sou daqueles que retrocedem. Amém? Vamos no 3 ler isso daí? Vamos juntos? No 3? 1, 2, 3. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos Então para frente, querido, desembaraça de tudo e segue, ajuste o foco e vai, amém? Ajuste o seu foco e vai, Deus é contigo. Feche os seus olhos.